Boa noite. Estão todos bem? Graças a Deus, estamos aqui. Estamos em busca de orientação, em busca de consolo, em busca de tudo que é bom que a espiritualidade pode nos oferecer. Então, estamos no lugar certo, né? Poxa vida, a gente imaginar que existe tantos irmãos nossos que não tiveram essa oportunidade, que às vezes estão num leito de hospital, ou dentro de casa sem poder sair, outros na rua perdidos, sem direção. E nós estamos aqui. Então isso é muito bom. Sejam todos bem-vindos. E que a nossa fala, aquilo que nós preparamos para trazer para todos nós, encarnados e desencarnados, possa ir ao encontro da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa vontade de aprender, de entender o que Jesus quis dizer através de tantos ensinamentos que Ele nos deixou. Nós hoje vamos compartilhar com vocês uma parte do Evangelho, uma parábola de Jesus. Uma parábola, aquelas parábolas que ele contava, uma história, contava e ficava todo mundo ali observando. Aonde? O que ele está querendo dizer com isso? Aí lá no finalzinho ele deixava, a moral é essa, né? Então já deixava aquele ensinamento. Então ele aproveitava algum acontecimento da época. Quase que todos os ensinamentos de Jesus, ele se baseava nisso. Ele via um acontecimento e falava, dá uma história. Se dá uma história, dá um ensinamento. Vocês já perceberam que nós, seres humanos, apesar já de estar meia idade, velho nós não somos. Somos idosos, somos experientes, já adquirimos experiência, muitas. E os jovens que estão aqui estão nesse caminho também de adquirir experiência. Mas, por mais que a gente viva, pode ter certeza que todos nós temos muito de criança aqui dentro. É ou não é? Então nós vamos nos basear, então, num trecho do Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Olha, vão pensando, enquanto a gente vai falando, quem é que está se sentindo escolhido? Ou quem já foi chamado, atendeu? Ou de repente fez de conta que não entendeu? Então, vamos prestar atenção e trazer essa história para dentro de nós, tá? Para a gente poder aprender e ver se daqui para frente a gente toma um rumo melhor. Ok? Então, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, Jesus conta para nós uma história. Eu vou apoiar o livro aqui. Eu posso pegar essa cadeira aqui e pôr mais próxima de mim? Porque eu apoio o livro. Não, é muito alto. Aqui, pertinho deles. Olá, boa noite. Eu gosto de falar assim, de pertinho de vocês, tá? Assim que é bom. Obrigada, meu assessor, meu médium de transporte, ele que me leva para lá, para cá.
Esse é meu esposo. Então, Jesus conta uma história para nós assim, que num reino muito grande, muito rico, havia um rei que queria festejar as núpcias de seu filho. Ele mandou que os seus servos saísse pelas ruas, saísse por todos os lugares e convidasse todas as pessoas, todas, indistintamente. Convide a todos. Eu quero que todos estejam nas núpcias do meu filho. Então ele preparou um grande festim. Festim é uma festa. E núpcias? O que é? Hã? Casamento. Casamento. Então, o festim era a festa do casamento. O casamento do filho do rei. Muito bem. O que aconteceu? Os servos saíram, convidaram, e de repente um falou assim, eu não vou não. Eu tenho o que fazer. O outro foi e falou, não, que perder tempo com festa. Eu preciso de ir lá aonde eu tenho um sítio, aonde eu tenho uns animais que eu tenho que tratar, que eu tenho que cuidar. O outro disse, não, eu vou ficar aqui porque eu tenho muitas coisas a fazer aqui na minha casa. Não tenho tempo para isso. Outros ainda fizeram até mais feio. Roubou os servos do rei para que viesse prestar serviço para eles. E o rei ficou aguardando. E ninguém chegava. E ficou imaginando, por que não vieram? Por que não vieram? Alguns que não chegou de forma como deveria ser. Muito bem. Vamos entender o que é essa festa e o que é esse casamento. Muito bem. Quando Jesus citou o rei que estava comemorando as núpcias de seu filho, e para isso ele dava uma festa com muita abundância, com muita fartura para todo mundo, Jesus simplesmente estava nos dizendo que o reino do Pai, Deus, nosso Pai, é rico. E a riqueza que Ele tem é para ser compartilhada para com todos nós. Todos, indistintamente. Mas Ele quer que a gente vá à festa para poder receber tudo isso. E quem, no caso, seria o filho desse rei? Pode falar? Quem seria? Quem seria o filho desse rei? Espera lá um pouquinho. Jesus. Jesus era o filho do rei. O rei é Deus. E o filho dele veio para se consorciar com quem? Com a humanidade. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Jesus veio para se consorciar. O consórcio nada mais é do que união. União. Agora, para a gente se unir nesse consórcio,
tem algumas regras para serem observadas. Quais seriam essas regras? Muito bem. Então agora aqui nós vamos começar a destrinchar esses ensinamentos de Jesus. Porque a gente tem que entender o sentido da história para poder falar, puxa vida, às vezes parece tão complicado, muitos o chamado, poucos escolhido, aí conta aquela história, porque, poxa vida, esses ensinamentos aqui foram escritos no tempo de Jesus. 2026 anos já. Então a gente esquece, não esquece? A gente esquece. E aí vem esses ensinamentos do Evangelho trazer para nós agora, no nosso presente, nesse momento, lembrando esse convite que Deus fez para nós um dia. Há mais de 2000 anos, Ele nos convidou para essa festa de consórcio, de união, de inteiração do reino de Deus. Muito bem. Aí, nós voltamos um pouquinho na história, só para dar uma relembrada. O povo que mais foi beneficiado com todos esses argumentos e ensinamentos foi o povo hebreu. Os judeus. Jesus era judeu. Então, eles receberam todas essas informações. E o que fizeram de tudo isso? O que fizeram? Aquilo que os servos fizeram, os convidados fizeram com os servos do rei. Matou, roubou, né? Não deu a menor importância. O matar, roubar, tem um significado muito amplo, bem diverso desses que nós entendemos por matar e roubar. Então a gente precisaria não de meia hora para falar. No mínimo 1 hora nós precisávamos para falar de tudo isso, para trazer o esclarecimento necessário para a gente. Mas a gente pode dividir. Se de repente a casa chama novamente, a gente pode depois pensar aqui esse mesmo trecho do Evangelho com outro foco, né? Mas aí também não vai ser todos que estão aqui nessa noite que vão estar numa outra vez futura, né? Então, vamos tentar fazer o melhor no tempo que nós temos. Muito bem. Jesus, Ele disse que o meu reino não é desse mundo. Não é daqui. O reino dele é de lá. E foi de lá que ele veio. Da morada do Pai. Então, quando ele diz que esse reino não é daqui, e o meu Pai é rico de todas as abundâncias. Olha o que ele está oferecendo para nós. Nessas abundâncias que fala do reino divino. O que nós entendemos por abundância? Alguém saberia me dizer? O que quer dizer abundância, a senhora sabe? É como um excesso, uma fartura. Fartura, abundância. Aí nós vamos começar a analisar essas abundâncias. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu pelejo, parece que eu não saio do lugar.
Parece que nada dá certo. E a pessoa às vezes não parou para pensar. Olha a abundância começando, quer ver? Para onde nós vamos para descansar o nosso corpo? Nós temos um lar? Temos uma caminha para dormir? Quando nós levantamos, que a gente se põe novamente no corpo, você enxerga? Você ouve? Você fala? Você tem o que comer? O cafezinho da manhã? Você tem um trabalho? Você pode ir da tua casa até o teu trabalho? Às vezes vai a pé, às vezes vai numa bicicleta, às vezes vai de ônibus, às vezes vai no seu carro. Não importa, mas você vai. Você pode ir. Quantas abundâncias nós já contamos só aí? Tira de nós alguma dessas e vê o quanto que a gente se empobrece. Então, meus queridos, nós temos que vivenciar, sentir tudo isso que Jesus chegou e trouxe para nos mostrar a bondade e a abundância que o Pai tem para nos oferecer. Agradecer. Agradecer pela noite que dorme, pelo dia que amanhece, pela família que nos acolhe, que nos ampara, que torce por nós, pelo trabalho que nos dá a sustentação da vida. Se você imaginar isso daí, é lógico que o ser humano, ele quer crescer. Mas quando ele fala em crescer, ele pensa em crescer materialmente. Ganhar mais dinheiro, ter uma casa melhor, ter um carro mais novo, morar num bairro nobre. Então, a gente pensa em crescer materialmente. Então, paremos um pouco. É bonito? É bom? É necessário? É. E não é proibido para ninguém crescer. Todos nós, isso faz parte da lei de Deus, que se chama a lei do progresso, a lei do trabalho. É permitido, sim, para nós crescermos, mas nós não podemos crescer só materialmente. Então, quando ele fala, muitos os chamados, muitos de nós já fomos chamados para entender essa mensagem de Jesus. E quantos de nós fez com que isso entrasse no ouvido e saísse no outro? Então, quando a dor nos acolhe, nos encontra, a gente corre e pede socorro para Deus. A gente corre para buscar. Correto. Temos que buscar, sim. Mas nós não podemos esquecer que lá fora, quando está tudo bem, quando a maré está boa, tranquila, é a hora de orar para agradecer e pedir que a gente faça por merecer sempre esse bem-estar. Oração, meus queridos, é a linha direta para com Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós viemos à casa espírita, nós buscamos o trabalho, vamos à igreja, vamos ao médico, vamos em todo lugar que nós podemos e devemos buscar. Mas nós não podemos esquecer que nós somos responsáveis de fazer o melhor por nós. E o melhor por nós é mudar as nossas atitudes.
Nós não podemos pensar em mudanças se continuarmos com as mesmas atitudes. Ou seja, quais são as coisas que mais nos afastam de Deus? Alguém pode me falar alguma? O que mais nos afasta de Deus? Hã? Luxúria. Pesado. Luxúria é uma coisa pesada. Sabe o que é luxúria? Sabe? Todos sabem? Sabe? Tem alguns aqui que não sabem. Tem criança? Luxúria é o desgoverno, o desequilíbrio sexual. Isso é uma luxúria. Então, isso é um problema muito sério da humanidade. Muito sério. Mas tudo está em nós. E nós podemos mudar. E se quisermos mudar, façamos agora, enquanto estamos aqui. Luxúria, o rapaz falou. Mas, gente, o sentimento de rancor, de ódio, a injúria, a falta de perdão, tudo isso nos afasta de Deus. E isso são coisas que nós ainda carregamos conosco. A gente ainda carrega. E quando a gente falou ali atrás que o roubar, matar, tem uma dimensão muito maior, eu vou citar só uma. Quando a gente rouba a tranquilidade de uma pessoa, trazendo para ela uma notícia que ela não precisava de saber. Você roubou a tranquilidade. Quantas vezes a gente fala sem pensar e traz um problemão para aquela pessoa que ouviu? Então, vamos ter cuidado com o que nós falamos e com o que nós sentimos. Parece que não, mas olha como que a coisa se aprofunda quando a gente começa a analisar esses ensinamentos de Jesus. E mais para frente aqui, achei muito interessante, isso é para nós, trabalhadores, digamos, aqueles que estudam, que buscam aprender, para vir aqui compartilhar com vocês. A gente às vezes tem facilidade de ler, de estudar, de analisar um texto e depois falar a respeito dele. Isso é bom, isso ajuda, mas não é tudo. Porque se eu não vivenciar o que eu falo, são palavras jogadas ao vento. Então eu tenho que dar prova. Aqui na frente de vocês é muito fácil, porque eu estou dentro de uma casa de oração. Vocês não me conhecem. Mas já pensou se lá fora, de repente, eu não vou lembrar do rostinho de vocês. Mas vocês podem olhar para mim e falar, aquela senhorinha que falou lá no centro, olha o comportamento dela com a pessoa na rua, olha no trânsito o que ela falou, o que ela... Vigilância nós temos que ter, vivência. Então, aqui diz o seguinte: não basta ser convidado. Digamos que nós fomos convidados. Eu fui convidada. E eu sei exatamente como foi que tudo aconteceu.
Eu trabalho na doutrina desde os 17 anos. Eu estou com 76. Então, trabalhei muito no trabalho social, ajudando quem tinha necessidade, quem precisava de roupa, de alimento, de trabalho, disso e daquilo. Eu era um tratorzão trabalhando. Só que eu não vivenciava isso internamente. Eu trabalhava por fuga. Por fuga. Então, numa outra oportunidade, até eu conto, para não perder os minutinhos que estão sobrando ali. Então, Deus me mandou, em um momento, em 22, Ele me mandou uma oportunidade muito grande de chamamento para o meu despertar. E esse chamamento foi a Covid. Então, eu fiquei durante 32 dias em coma, 13 dias entubada, depois eu fui traqueada e fui dada como morta. E eu fui para o outro lado. Fui, mas não pude entrar. A minha mãe certamente intercedeu por mim e pediu, certamente para alguém que pudesse dar esse aval. E eu voltei. E recebi um tratamento que eu pude ver esse tratamento no plano espiritual, até o momento que a minha mãe apareceu e falou assim para mim: você vai receber uma nova oportunidade. Volta e trabalha. Pronto. Não falou mais nada, sumiu. Do jeito que ela apareceu, ela foi embora. E eu voltei para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, antes, a hora que eu saí do corpo, o meu corpo estava no caixão. Quando eu retornei, o corpo estava na cama. Ao derredor da minha cama, estava uma prima minha comadre, e ela na beira da cama. Triste. Essa já foi. E eu sei que eu falava com ela e falava: eu estou aqui, eu estou bem, eu não tenho nada, eu estou bem. E ela não me ouvia. Aí eu vi uma equipe de médicos, de enfermeiro, de uma aparelhagem imensa que entrou, e eu só ouvi quando alguém disse: não temos tempo a perder. Me induziram para o corpo. Eu fui novamente para o meu corpo. Lógico, aí eu não fiquei sabendo de mais nada, mas no outro dia, numa quarta-feira, eu estava de alta do CTI. Isso é ou não é um chamamento? E aí eu fiquei procurando o que fazer, mas fazer o quê? Trabalhar no social, trabalhar com a mediunidade, eu trabalhei uma vida inteira. Trabalhar no quê, ô mamãe? Por favor, fala para mim, dá um toque. E aí quando foi um dia, chegou um companheiro e falou assim: Brígida, você quer fazer uma palestra lá no Chico Xavier? Falei: palestra? Não, eu nunca fiz palestra. Sempre trabalhei na doutrina, mas em outras áreas. Palestra não. Ah, vai lá, é uma casa pequena, pouquinha gente, vai lá. Falei: gente, eu nunca fiz uma palestra, mas tudo bem, vamos ver, né? Estou fazendo palestra há 2 anos e meio. E esses 2 anos e meio, para mim, meus queridos, tem sido uma prova tão grande dessa abundância divina que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de coisas que a gente nem pensava que pudesse resolver. De repente,
as coisas vão se contornando quando você pensa que não, está acontecendo. Que não seja necessário para nenhuma outra pessoa ter esse chamamento como eu tive, porque foi muito doído para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Foi muito doído. Mas eu estou aqui. E a vida vale a pena. Vocês podem ter certeza absoluta que Deus tem caminhos aonde nós não podemos enxergar estradas. E Jesus está de braços abertos para nos amparar, para nos fortalecer, para nos iluminar, para que a gente possa sair daqui como um vencedor. Que Deus vos abençoe.